Dentro do curso hoje ocorrem muitas aulas ao vivo, assim, meio que espontâneas, né? Douglas, desculpa te interromper, mas é que é muita coincidência. Você tá falando sobre entrar em contato com os alunos e você deve estar recebendo um montão de mensagem de aluno agora que eu tô ouvindo aqui. Tá tocando aí. Tá frenético aí, mano. Eu acho que, inclusive... Não, o importante é a gente ouvir aí, Douglas. Cala a boca! Manda no áudio agora. Tá começando mais um episódio do podcast Oitavo Fundamento. Esse é o episódio 5 e a gente vai focar num papo bem legal, que é sobre o aprendizado do desenho. E também mais legal hoje é que tem um convidado especial, que é o Kaique Pituba. E aí... Salve os caras. E aí eu quero... Não era pra eu ter falado, não? E aí, galera, tudo bom? Sou eu. Rapaz, coisa boa. Tá de boa, é isso aí, mano. Quando o Kaique falar, bate o som de palma. Assim. Já tô falando pro editor, o chip. Boa. Então, já aproveita aí, Kaique, já se apresenta aí, mano, fala um pouco mais de você. E aí depois também tem o Douglas aqui e o Ian com a gente. Então, vamos lá. Perfeito, então, galera. Eu sou Kaique Pituba mesmo, esse é meu nome, porque eu tenho que falar sempre isso. Eu criei esse hábito de falar sempre o Pituba mesmo, porque em Salvador, meu irmão, tem um bairro chamado Pituba, que é de onde eu sou, né? E aí todo mundo acha que eu sou dono do bairro, sei lá, alguma parada assim, então não é o caso. Então, embora eu sou de Salvador, hoje eu moro no interior da Bahia, que foi uma cidade, na verdade, onde eu cresci desde criança, surpreendentemente, né? E, cara, e aí aquela história, né? Eu sempre desenhei, blá, 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 blá. E eventualmente a minha trajetória mudou de eu quero ser ilustrador, quero trabalhar nos estúdios incríveis, Blizzard, não sei o que lá, pra eu quero dar aula é massa pra caralho, e é isso, e estamos aí dando aula, eu não quero parar de dar aula não, meu. Enquanto eu tiver nem desenhando, eu posso dar aula de qualquer outra coisa, na real, você me dá, qualquer assunto a gente se vira aqui pra dar aula dessa parada. E é isso, eu me aprofundo melhor daqui a pouco nessa minha jornada, mas diga aí, Ian é nosso aluno aqui, ó. Eu sou uma espécie de intermediário aqui entre o Ricardo e o Kaique, porque eu a ponte, tô tendo aula com os dois, né? Eu tô tendo aula com os dois e, diferente da maioria das pessoas que já ouvi contando histórias em relação a desenho, eu não fui aquelas crianças que... eu sempre desenhei, gostei muito de desenhar. Eu comecei a desenhar porque eu li. Eu me apresento, né, nos podcasts, eu falo que eu sou psicólogo e desenhista desencontrado. Desencontrado é uma piada com o Ricardo, que ele fala que ele é um desenhista reencontrado, mas também uma referência ao Manuel de Barros, que ele fala dessa coisa do desencontro, do descompasso. E como eu falei, né, eu leio muito, e eu acabei me encontrando com Alberto Caeiro, que é o veterano do Fernando Pessoa, e ele é um cara que fala muito sobre ver. E eu, que parada é essa doida de ver e tal, não sei o quê. Eu fui pesquisando, encontrei um livro que chama Degas, Dança Desenho. E é um escritor que também é um pouco artista, mas é muito mais filósofo, escritor do que artista. E ele comenta uma coisa que ele fala que ver o mundo como você vê normalmente e com lápis na mão é totalmente diferente. Aí ele vai dando exemplo, ele vai falando, né, o cara é poeta e tal, não sei o quê. Ele fala... Desenho o nariz da minha amiga e vejo como se eu nunca tivesse visto antes. E aí brother, isso aí é bem doido, isso é magia, eu quero ver como é que é esse negócio de desenho. E aí eu comecei a pesquisar, porque né, eu sou acadêmico e tal, tô fazendo doutorado agora, e a minha pesquisa tem muito a ver com aprender e ensinar. E aí encontro o Ricardo no YouTube, começo a fazer um curso com ele, e percebo que é meio mágico, assim, você começa a ver coisas como você não via antes, e o Instagram, no seu bendito algoritmo, me apresenta o Kaique Pituba, e eu também faço curso com ele, e ele me apresentou várias coisas que são super interessantes, e a gente pode falar depois, e no curso do Ricardo também, eu sou da turma do Douglas, né, que a gente entrou, e numa das primeiras chamadas em grupo, o Douglas fala alguma coisa que eu não lembro exatamente o que é, e eu comento assim, cara, o que você fala parece estar um testemunho religioso. E se você puder falar um pouco dessa sua trajetória, Douglas, manda aí. Tranquilo. Bem, eu sou o Douglas Melo e eu sou um aprendiz aprendendo com grandes aprendizes, né? E acabei de descobrir que o Kaique Pituba tem um cachorro que é meu xará.
Exatamente. Bem, a minha jornada, vou procurar ser breve, porque ela vem de longa data, né? Então, assim, a minha história começa... Bem, como eu disse, eu vou fazer um salto, mas dizem que eu desenho desde os 2 anos e meio, e aí, na minha cidade, no meu bairro, minha mãe conta que ela era aquela pessoa que as pessoas paravam lá na rua, você que é a mãe daquele menino inteligente, porque eu tinha 2 anos e meio e eu fazia desenhos que criança de 2 anos e meio não faria nunca. Meu pai, na época, né, ele ia pro bar, me levava, colocava no colo e eu ficava desenhando em guardanapo, né? Então eu sempre tive, assim, incentivo para poder desenhar. Mas na minha época, diferente de hoje, a minha cidade não tinha cursos de desenho, né? E eu morria de vontade de fazer curso de desenho e cresci com essa vontade. Dando um salto um pouco na história, eu decidi fazer faculdade de design gráfico, porque era o mais próximo que eu tinha na época do que seria desenho, né? Até eu entrar na faculdade, e foi quando eu entrei que eu parei de desenhar, né? E aí, 13 anos depois, ano passado, depois de uma longa jornada tentando voltar a desenhar, e me sabotava, procrastinava, aquela coisa, até eu colocar a minha vida no lugar, né? Começar a estabelecer uma disciplina. E aí eu encontro o Ricardo através de Aí eu vou citar um outro professor, né? Porque eu estava assistindo uma live do Thiago Spiked. Ele estava desenhando a página do quadrinho dele, da Prisma. E aí ele perguntou pro pessoal, né, se eles conheciam alguns professores de desenho, que ele queria fazer um vídeo. Inclusive, isso ocorreu meses depois com o Ricardo, né? O Thiago gravou com o Ricardo. E aí alguém citou o nome do Ricardo. Aí o Thiago parou de desenhar, foi, interessante o canal dele, não sei o que, eu fui, né, pesquisei, e daí o resto é história, né? Mas eu entrei no curso com uma cabeça muito diferente. Eu havia entrado no curso com a seguinte meta: eu vou entrar mudo, sair calado, fazer o meu e vou fazer minhas commissions, vender commission, esse é o meu objetivo. Só que, bem, eu tenho um contexto de fé, né? Eu sou cristão, e aí quando eu entrei no curso, eu acredito que Deus providenciou outra coisa, né? Então, eu que tinha decidido entrar mudo e sair calado, no primeiro dia eu já comecei a fritar no grupo. E hoje eu sou professor assistente, e recentemente, conversando com o Ricardo, na hora que o Kaique falou, né, que ele tinha um objetivo, não, quero ir para Blizzard, não sei o quê, eu tinha outras metas, hoje eu quero ser professor. Olha só como são as coisas, né? E no começo o Douglas falava, não, eu até falei, Douglas, dá aula no seu bairro aí, mano. Aí, não, que é isso, não sei o quê. Aí, virou. E é uma oportunidade, graças a Deus, e assim, para mim é um grande presente, assim, de Deus para mim, eu ter conhecido o Ricardo. E eu tenho aprendido, de fato, aprendo muito com ele, muito mesmo. E eu tenho tido essa oportunidade de poder ensinar, e é uma coisa muito doida. Não... eu ia falar que não dá para explicar, mas se eu falasse que não dá para explicar, acabava o podcast de hoje. A dica. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima, né? Não dá para explicar nada. Mas isso que o Douglas apontou, eu acho super interessante, assim, para saber mais de vocês também. Se vocês conseguem determinar meio esse momento de transição entre eu tô estudando, tô aprendendo, tô buscando algumas peças de conhecimento, mas agora eu tô começando a transmitir ele, né? Tô começando a ensinar. E como é que foi isso para vocês? Pode começar, Ricardo. Cara, é complicado, porque pra mim é muito doido também, porque eu só percebi que eu era professor ano passado, né? Tipo, coisa recente, assim. Eu nem sei... Mano, qual que é o dia dos professores? Eu nem lembro. Porque foi exatamente nesse dia dos professores que eu não sei a data. Todos os dias são dias dos professores. Real. Mas tem aquela data especial, né, que eu não lembro agora, que foi quando os meus alunos me deram presentes, né? Eu ganhei até um moletom que eu sempre uso nos vídeos, que é do Darth Vader e tal. E aí eu falei, caraca, mano, eu sou professor, velho. E nisso eu já tinha mais de um ano de curso, assim, né? Então,
e no YouTube também, quase 2 anos. E aí, tipo, caiu a ficha naquele momento. E eu falei, nossa, que louco isso, velho. E aí eu comecei a me intitular como professor. Mas eu acho que, assim, refletindo sobre essa pergunta do Ian, na verdade, eu acho que a gente já começa a ensinar bem antes disso, né? Bem antes de ter um título de professor. Por exemplo, até no grupo lá, né? Tá rolando um desafio interno, né? Que é o PVP Apocalipse, que a gente chama, que é um duelo de desenhos. E aí, querendo ou não, cada um dos alunos ali, eles estão atuando como professores. Porque é um desafio, um duelo. Um analisa o desenho do outro, corrige, faz um papel de professor, né? Então, eles não são professores, eles são ainda desenhistas, alguns iniciantes, né? Alguns mais já avançados, mas estão sendo professores. E eu acho que eu também comecei dessa forma, né? Digamos assim, não para alguém do meu lado, porque eu era sozinho, não tinha ninguém, eu aprendi sozinho. Voltei a desenhar, né, com 28, então não tinha ninguém, meus amigos eram todos de publicidade. Então, aprendi sozinho, e aí meu primeiro experiência de passar conhecimento foi direto no YouTube. Olha que loucura isso. Então, foi por necessidade, por paixão também, né, de trabalhar com arte, viver daquilo que eu queria fazer, que eu gosto de fazer. Então, comecei a fazer isso porque meu intuito era ajudar outras pessoas também a voltarem a desenhar, como eu, né? Tem essa história de parar de desenhar por 10 anos e tal. E a minha história é essa, talvez um pouco mais peculiar, porque eu comecei a ensinar no YouTube, né? Mas acho que todos nós, como desenhistas, a gente tá sempre ensinando o outro, um ao outro. É só o fato da gente corrigir um desenho do amigo, dar uma dica, você já tá replicando aquilo que você aprendeu e passando algo para alguém. Velho, eu vou aproveitar para falar um pouco disso aqui, porque eu sempre tive um lance, assim, de gostar de... Tipo assim, eu sempre fui muito tímido, mas ao mesmo tempo, através de uma parada muito peculiar também, que foi o RPG, man. Eu comecei a gostar muito de ser o mestre, né, man? De criar a história e de começar e trazer a galera e contar aquela história de um jeito. E a galera, e você navegando ali nas emoções e orientando as pessoas ali naquela aventura, naquela parada. Pô, adorava isso e é bizarro porque quando eu comecei a dar aula eu percebia muito a conexão com isso, sabe? Tipo assim, a galera tá prestando atenção, porque eu preciso trazer ação para isso daqui, eu preciso estimular essa galera, volta aqui, presta atenção, eu tô aqui para contar aquela história. E claro que aí com suas peculiaridades depois, no caso do ensinamento de desenho, mas até hoje, bicho, toda aula em algum momento me volta assim, uma lembrança de eu mestrando na RPG para meus amigos assim, com 12 anos, sei lá. E aí, bicho, eu nessa onda de trabalhar com desenho, né, eu acho que eu comecei a conhecer essa possibilidade dessa coisa do concept art, eu venho trabalhar nos estúdios, sabe? A parada que hoje eu sou até um pouco crítico de como que a galera já... Sei lá, sabe essa coisa, essa mentalidade... Só existe isso, parece. Sabe? A única possibilidade é você ir trabalhar com concept na Blizzard, sei lá. Mas beleza. Aí, eu tinha essa mentalidade ali, 14 anos, 15 anos, né, vendo making off de God of War e tal. Essas paradas assim, eu ficava, nossa, que massa, quero trampar com isso, muito foda. E aí, bicho, eventualmente eu caí no YouTube, né, pô? E aí você cai no YouTube ali, aí... Na época que eu comecei a faculdade de contabilidade, você fez design gráfico, eu fiz contabilidade. Contabilidade, eu preciso estudar essa parada, né? Eu preciso parar de desenhar por desenhar. Entendi que eu odeio estudar contabilidade, então vou pegar meu tempo livre aqui e começar a estudar. Comecei a conhecer figuras como Proco, né? E em especial, eu não vou nem citar as milhões de outros, mas em especial o cara que me influenciou muito foi o Anthony Jones, né? Que é um Robot Pencil. Eventualmente, em 2017, eu fiz um curso com uma mentoria com ele também. E, bicho, aquele cara ensinando, meu irmão, é um monstro. O cara é uma máquina, o cara fala super bem, sem contar que o trabalho do cara fala por si só, né? E ele é muito didático. E eu me impressionava muito com isso, com a didática, né? Como que essa galera consegue pegar uma informação super complexa e decompor em pequenas e digeríveis pedacinhos, assim, muito mais fáceis de entender. Eu era muito... impressionado com isso, e aí em 2016, na verdade, aliás, eu fiz o curso em 2016, então no final de 2016 eu lembro que na virada do ano eu botei nas metas assim, dar aula, a minha meta, dar aula, era isso, e aí eventualmente rolou uma oportunidade maluca lá de um amigo nosso, um amigo da família, né, ele trabalhava com manutenção de computadores e tal,
rolou um espacinho lá na casa dele, man. Aí a gente falou, vai, pega esses computadores aí, bora dar um curso aí de 2 meses de pintura digital, man. Aí consegui 6 alunos e foi assim que eu comecei, man. Aí dei esse curso, aí dei uma outra turma depois que deu super errado, vocês depois eu conto essa história que ela é incrível. Fiquei meio frustrado, mas aí, meu irmão, quando a roda começa a girar, abri uma escola em Salvador, me chamaram para trabalhar lá, e aí desde então eu tô aí. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu tô também nos meus cursos independentes aí na internet e estamos nessa. E acabei que hoje eu não tenho essa ambição de trabalhar na indústria, pelo contrário. E isso é um ponto para a gente conversar também, né? Essa coisa do, mas ele não trabalha na indústria. Eu já ouvi esse comentário de algumas pessoas, sabe? mas o professor que nem trabalha na indústria. Um ponto importante, gente. Um bom profissional de arte não é um bom professor. Exato. A maioria das vezes eu diria, um cara como o Anthony Jones, que tá lá na crista da indústria e de ser também um excelente professor, esse cara é uma exceção gigante. Então, a gente precisa entender que são habilidades completamente diferentes, mas a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. É um bom tema, inclusive. Eu também penso e já ouvi algumas coisas também relacionadas a isso. É interessante. Não, e aí, estou imaginando aqui uma espécie de sequência, né? Sim. E aí vocês começam a dar aula, e como é que é exatamente esse processo, né? Porque as pessoas talvez não percebam, mas cada desenho que você faz, independente do que seja, você está aplicando tudo que a gente chama de fundamentos de uma vez só, todos juntos. Você está usando tudo de uma vez. Só que ensinar, em geral, a gente criou essa coisa de dividir em pequenas partes, e aí você estuda uma coisa específica, e aí você vai absorvendo devagar, porque absorver tudo de uma vez é muito difícil. Como é que foi isso para vocês tentar preparar uma aula, né? Eu acho que eu estou perguntando como é que é o processo de preparar uma aula para vocês. Quer falar, Kaique? Pode ser. Bem, então, o primeiro curso foi uma desgraça, né? Velho, eu acho que você vai aprendendo com o tempo. A gente estava falando aqui antes, sobre como que a gente evolui até nisso, né? A gente evolui no desenho, inclusive evolui muito no desenho dando aula, porque você tá ali repetindo fundamentos, quando você vê, você, caralho, eu tô bom nisso aqui, meu irmão, cara. Mandei um círculo redondão, cara. Mas você evolui muito também na própria aula, né? Na preparação da aula, na aula em si, no atendimento, em todas as fases aí do processo. Então, eu enxergo esse lance da preparação. Nesse começo foi muito como eu falei do RPG, meu irmão. Porra, eu tenho que preparar uma aventura para essa galera. Então, como é que eu vou pegar o que eu quero passar e dividir aqui para essa galera? E não era uma coisa meio vaga. Hoje eu já também estudei sobre o assunto, fui buscar conhecimento tal qual o ET Bilu e tal. E o que eu começo fazendo em termos de preparação é sempre começar pelo objetivo do meu curso, ou do meu mini curso, do workshop, seja lá o que for, daquela estrutura. Qual é o objetivo? No sentido de o que é que o aluno vai sair daqui sabendo. E isso tem que estar muito claro para o aluno desde o começo, para mim também desde o começo, e a partir daquele final, assim como num filme, eu imagino que se eu fosse escrever um roteiro aqui, eu tentaria começar pela resolução dessa história e trabalhar para trás, né? E trabalhar aí tentando fazer com que o fluxo se direcione naquele sentido. É a estrutura que eu sempre falo pro Ian lá nas aulas da pirâmide, bicho. Então é meio que isso. Eu sempre parto de uma base sólida. Nesse caso, essa base sólida é o objetivo do curso. A metáfora da casa é ótima nesse exemplo, né? Das fundações da casa, para depois pensar nas paredes, para depois pensar no telhado, e não começar pela telha ou pelo rejunte, né? E depois construir as paredes não faz sentido. Então, eu tento trabalhar sempre dessa estrutura, velho. Qual a coisa mais geral possível, o objetivo do curso? O que é que o aluno vai aprender? Qual é que ele vai sair daqui né? O que é que ele vai levar desse curso? A partir daí, o que é que eu preciso para ele levar isso? E aí eu vou chegando num resultado, consigo dividir da maneira que eu acho que vai ser mais lógica. Tem coisas que eu percebo que são mais básicas do que outras, e também por experimentação, né, meu irmão? Você vai aprendendo, você faz um curso, às vezes aí você recebe um feedback, tá aberta a autocrítica, é importante pra caramba nesse sentido, velho. Eu sempre abro esse canal pra a galera comentar uma coisa que não gostou tanto, e aí você vai melhorando, né? O próximo é mesmo, não faz sentido. Eu acho que realmente não faz sentido eu falar de renderização de metal sem falar de luz e sombra antes, por exemplo. Então, eu acho que você vai se corrigindo e se adaptando, e você começa de algum lugar, né, velho? Eu sempre tentei abraçar isso, meu irmão. Vamos começar a fazer aqui, vou dar o meu melhor, vai ser bom pra galera, mas eu vou estar sempre tentando melhorar em cima disso. E tem sido assim desde então. Mas eu sempre parto dessa premissa, do objetivo, para depois voltar
nos módulos, nas aulas e por aí vai, né? Quando eu escrevo uma aula, eu me coloco no lugar do aluno, assim. Eu me vejo como se fosse eu ensinando para mim mesmo. E aí eu faço uma engenharia reversa, por exemplo, de como eu desenho. E aí, ou quais são os conhecimentos que eu tenho sobre, por exemplo, a luz e sombra ou anatomia. E aí eu tento explicar para mim mesmo, né? Tipo, me imaginando no lugar do aluno e me colocando num papel de iniciante mesmo, assim, de inocência. E de pensar, pô, que pergunta que eu faria para mim mesmo, assim, sabe? Que pergunta que eu ficaria ou que tema, ou que conceito que eu ficaria confuso e que eu preciso explorar mais. Então, praticamente, eu vejo assim o ato de ensinar como um processo de empatia, de você entender quem vai receber aquela mensagem, e acho que isso também tem muito a ver com a publicidade, né, que eu sou publicitário por formação, trabalhei em agências, eu aprendi muito sobre isso também, né, de você sempre falar para alguém, nunca ser algo aleatório e genérico. Sempre ter, por exemplo, um hackzinho assim, né, de redação, por exemplo, é você colocar o nome de uma pessoa, a idade ali, tipo, como se fosse você estivesse falando pro fulano tal, com idade X, de região X. Então, você personifica aquela mensagem para uma pessoa real, digamos assim. Então, eu tento fazer isso também nas minhas aulas, assim, de pensar com esse olhar do aluno, né? E tentar mastigar o máximo possível para responder essas possíveis perguntas que ele possa ter sobre um determinado fundamento ou tema. Então, o meu processo de construção, de pensamento de aula, parte muito disso, né? Desse processo de empatia. Então, e assim, eu procuro também, né? Não, por mais que seja fragmentado, por exemplo, uma aula de luz e sombra, sempre conectar, pelo menos puxar assim um pouco dos demais, né? Ele é parte de um todo. Eu sempre falo que desenhar é tudo interconectado. Os fundamentos é só para uma questão didática para a gente aprender mais facilmente. Mas é tudo junto, não tem separação, Exato. não tem como separar. É só por realmente para absorver a informação, porque é muita, muita coisa. Senão é que nem um amigo meu fala, é beber água de hidrante, você não consegue, você tem que beber aos poucos. Então, por mais que seja fragmentado, sempre lembrar do todo, puxar alguns conhecimentos anteriores, ou já antecipar alguma coisa, assim, né? Já ver uma visão global. Pelo menos eu tento ter isso em mente sempre, para não ser também algo muito isolado, né? Tipo um conhecimento ilha, assim, isolado, que não faz muito sentido, não tem conexão com nada, né? Então, eu sempre tento manter esses pensamentos, manter isso em mente, né? Com certeza, bicho. Inclusive, só para puxar o gancho da empatia, velho, eu acho que eu peguei muito isso dando aula presencial, né, man? Que não sei como é que vocês já passaram por isso, meu irmão, mas é muito legal, assim, quando você fala e você não precisa perguntar se entenderam, né? Se tem dúvida. Você olha, você vê na hora, assim, a cara da galera. E se às vezes você pergunta, ninguém responde, o pessoal tem vergonha. Então você vai e já volta e repete aquela informação, vai mais devagar. E com isso eu fui também pegando, assim, pô. Hoje, se não tiver ninguém com câmera ligada, eu já consigo ver que eu falei um negócio. Eu acho que já veio uma memória muscular, assim, de... Não, peraí, isso aqui ninguém entendeu porra nenhuma. Vamos voltar de novo e falar devagarinho, voltar naquele conceito mais simples, repetir, e aí vai, né? Perfeito. Empatia é muito doido, man, porque eu tive... Nessa escola que eu trabalhei, eu dava aula não só de pintura digital, né? Tinha um curso lá que foi voltado nesse sentido, mas eu dei aula de um pouco de tudo, assim. Então tinha horas que chegava uma senhorinha de 75 anos, meu irmão, para aprender Photoshop. E aí você... Galera, o Ctrl é aqui, ó. Rapaz, aí era um processo muito de realmente voltar no extremo da base. Isso aí, você ir construindo a partir dali. E a galera aprendeu, é massa, né? Vai fluindo eventualmente. E é da hora, porque você precisa se colocar no lugar, por exemplo, dessa velhinha, porque ela tem um processo de relação com a tecnologia diferente da gente, né? Então, exatamente. Saber se colocar para não, talvez, ferir, sei lá, ela assim. Básico que a gente falaria de maneira básica, como esse lance do Ctrl. Galera, apertei Ctrl Alt. Pô, velho, isso ela não vai entender se eu falar um Ctrl Alt. Aperta o Windows. O que é o Windows? Quem é o Windows Nunes do YouTube? É foda mesmo. Não, é interessante para mim ouvir vocês porque vocês estão falando, né, como preparar uma aula, ou seja, estar na posição de alguém que ensina, mas se mudar as palavras é muito parecido estar na posição como alguém aprende. Você focar em alguma coisa específica, né, como o Kaique falou, né, no roteiro, tipo,
tentando transferir, né? Agora eu vou estudar a posição dos olhos na cabeça, uma coisa específica, só vou estudar isso. E aí, a partir disso, você vai vendo onde está falhando, que você pode melhorar, e é super importante ouvir crítica e estar aberto para isso. Todos os pontos que foi levantado para ensinar, eles são uma espécie de espelho para aprender. Com certeza. Porque também a gente aprendeu a ensinar, né? A gente foi aprendendo a ensinar. Então, o background do Ricardo de publicidade e tal, da empatia, dessa conexão com o público, né? No caso, e nesse caso o público é o aluno ali. A gente vai aprendendo também, né? E esse é o mesmo feedback, da mesma maneira, né? E eu acho que buscar ativamente isso é importante, né? Porque nem eu falei, às vezes você é um excelente profissional, como eu já vi infinitas vezes acontecendo. Era um artista incrível, meu irmão, mas pô, nem se preocupa em dar uma olhada como preparar uma aula, né? Como preparar uma parada, e já vai ali e e acaba que não consegue passar o conhecimento que ele tem, né? Simplesmente fica ali, ele tá falando muitas vezes com a parede, porque eu acho que o principal erro, nesse caso, a gente pode falar nesse sentido, o que me parece quando eu comecei a dar aula, o meu principal erro e o erro que eu vejo a galera cometendo mais, assim, é justamente esse, é ligar o hidrante, né, meu irmão? Abrir a mangueira de bombeiro na cabeça do aluno e começar a cuspir informação, e que até hoje eu tenho que me policiar. Quando eu me empolgo, peraí, deixa eu falar mais, voltar um pouquinho, focar especificamente no que a galera tá aprendendo agora. Porque a gente se empolga muito ensinando, né, meu irmão? E quando você vê, você tá uma cachoeira do Niágara e o aluno tem que beber de golinho em golinho, né, parada? Sim. Não, e tem um ponto aí que é interessante, né, que você está falando aí de um artista e tal do mercado, por exemplo, ele talvez não tenha essa empatia que um professor tem, né, que a gente desenvolve também, não é que a gente nasce sim. A gente desenvolve. Então, esse artista, talvez, do mercado, ele fala muito do lugar dele, ele fala muito do mercado em si. Então, tipo, cara, com certeza é outro nível. E se ele fala com os colegas dele de trabalho, são profissionais, obviamente, são artistas de alto nível. E aí a linguagem, a conversa é diferente, o papo é diferente. Só que para um aluno que tá começando do zero, que tipo, só faz palitinho, boneco de palitinho, mano, não dá pra você falar o que você fala com seus amigos de trabalho. Então, acho que isso também falta um pouco, assim, né? Esse é o problema, a dificuldade, né? De você aprender, por exemplo, tentar aprender com alguém que é do mercado, que ainda não desenvolveu essa questão do ensino, né? Dessa empatia, desse cuidado, de se colocar no lugar do outro, de voltar para o passado, né? De ter a humildade de voltar para o passado, assim como iniciante, de falar, tá, deixa eu falar aqui do básico, deixa eu respeitar o processo dessa pessoa, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né? Dessa questão aí do artista do mercado versus professor também, que é um ponto que o Kaique já tinha levantado. E acho que agora me veio mais claro esse ponto, assim, sabe? Esse papo nosso aqui. Até em termos de palavras mesmo, né? Tipo assim, galera, vamos fazer um thumbnails aqui nesse plein air, porque o cara que tá começando, tipo, caralho, plein air. Porra. Fala pelo menos fala português, pô. Para o cara... o que chamam de paradoxo do especialista, né? O cara tá tão na ponta da coisa, da técnica, que ele quase se esquece de como é que é ser iniciante. E o que eu acho interessante disso é que o Douglas é o iniciante em ensinar também, né? E como é que tem sido isso, né? De se comunicar com essas pessoas que estão começando. Porque agora eu tô mais afastado do grupo, porque a faculdade está me tomando muito tempo. Mas agora parece que tem mais frequências, né? Das revisões, coisas assim. Como é que está sendo isso, né? Se comunicar um pouco mais diretamente com os alunos. O meu processo eu até achei interessante, porque eu estava pensando, bem, se abrirem para eu falar primeiro, eu falo, não, deixa o Ricardo falar primeiro, porque vai fazer sentido o que eu vou explicar. Porque o meu processo para dar aula, ele vem de alguns pontos específicos e eu não pensei em enumerá-los ainda. Mas assim, é uma mescla de todo o meu background. Na hora que o Kaique falou sobre RPG, eu mestro RPG, né? Então, tipo assim, eu tenho essa base de como narrar uma história, né? E como eu tenho um sistema próprio, e o foco dele é na narrativa, né? Então eu desenvolvi um sistema em que a rolagem de dados ela é mais fluida, porque o foco é contar a história sem quebrar o fluxo dela, né?
Então, tipo assim, eu tenho que pensar sempre no meio de narrar a história e mantê-los ali envolvidos com ela e não serem tirados da história que está sendo contada, né? Então, tem um pouco desse contexto. Tem um outro aspecto do meu contexto que é o que vai conectar um pouco mais com o curso, porque, assim, já vem de alguns anos que eu lido com pessoas, né? Com aconselhamento, essas coisas. Então, eu já vem de um tempo que eu lido bastante com o emocional das pessoas, né? Com a situação delas. Então, tipo assim, eu lido bastante com pessoas, lidei mais, né? Hoje, já teve uma época que eu lidava muito com pessoas ansiosas, pessoas depressivas. Então, eu já vinha desse contexto de ouvir pessoas com esse tipo de background, né? E baseado no que eu tenho aprendido, né? Baseado no que eu aprendo, então, a minha relação com o curso e com o Ricardo é muito aquele aspecto de mestre e discípulo, né? Até por causa desse meu contexto de fé, então eu tenho muito essa perspectiva, essa visão. Então, por que eu acho interessante o Ricardo falar primeiro? Porque no meu caso, como professor assistente, eu não ensino necessariamente o fundamento do zero, mas eu meio que propago o que o Ricardo ensina, né? Então, tipo assim, as aulas hoje, como elas são semanais, inclusive, elas são diárias, inclusive isso aconteceu justamente por esse fator humano, né, de eu estar lá no grupo de alunos e ver os alunos conversando, levantando dúvidas, e acabou que inicialmente eram dois bate-papos durante o mês, né? E isso foi tomando forma e foi avançando e foi crescendo. E aí hoje esses bate-papos ainda existem com o Ricardo e durante a semana tem esse bate-papo comigo, digamos assim, né? Que ali eu dou esse suporte para o aluno durante o processo de aprendizado dele, mas tem um fator que para mim é o ponto alto de tudo. E quando o Ricardo falou sobre isso, eu falei, cara, é isso daí, né? Quando ele levantou até então a teoria, né, de que os fundamentos do desenho não são apenas 7, né? Existe o 8º fundamento, que é o que dá inclusive nome a esse podcast, né? Que é a mentalidade, né? Então, tipo assim, às vezes eu fico pensando, cara, quantos cursos de desenho que outras pessoas desistem porque o professor não entendeu que o curso de desenho não é só meramente técnico, não é só sobre o lápis, sobre o papel, mas é sobre a pessoa que segura o lápis, né? E aí, às vezes, a pessoa se vê diante do confronto, né? Que é um papel em branco, e ela começa a achar que não é para ela, que isso é muito difícil, e às vezes ela começa a esmorecer. Ih, o Douglas travou pra mim. Caiu aqui também. Vai, Aí ó, voltou. vocês Tá, travaram voltou pra mim. agora. É que quando você falou de esmorecer, você esmoreceu a tela de celular. Né? Então, tipo assim, então às vezes aquele aluno começa a esmorecer e o professor não teve aquela percepção de trazer o aluno de volta, falar, não, cara, assim, siga esse caminho, faça isso, relaxa, estudar desenho não tem que ser um peso, né? Tem que ser um processo leve. E aí eu comecei a trazer coisas do meu contexto, digamos assim, na forma de lidar com as pessoas para dentro do curso, né? Então eu passei a ouvir mais as pessoas, né? Então assim, hoje tem fora do período de aula, né? Durante a noite, então assim, durante o dia eu converso muito com os alunos, vem muito aluno no privado e a gente conversa muito mesmo, sabe? E as pessoas se abrem, falam sobre o contexto delas, porque aquele contexto dela é o que vai influenciar ela no processo dela de aprender o desenho. Então, se aconteceu alguma coisa que mexeu com a mente dela, isso vai influenciar no desenho, ela vai largar o desenho, vai ficar dias, meses sem desenhar, né? Ou se ela está muito bem, ela vai seguir aquele fluxo. Então, dar essa oportunidade para a pessoa poder falar e colocar
para fora e você conversar com ela, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E só o fato dela ser ouvida, aquilo já dá aquele ânimo de novo para ela seguir o fluxo e continuar desenhando, né? E, por exemplo, dentro do curso hoje ocorrem muitas aulas ao vivo, assim, meio que espontâneas, né? E eventos também. E aí essa questão de evento, eu trago... Douglas, desculpa te interromper, mas é que é muita coincidência. Você tá falando sobre entrar em contato com os alunos e você deve estar recebendo um montão de mensagem de aluno agora que eu tô ouvindo aqui. Tá tocando aí. Eu acho que, inclusive... Não, o importante é a gente ouvir aí, Douglas. Cala a boca! Manda no áudio agora. Inclusive não é... Realmente não sabia que o som saía aqui. Não é pro Chip tirar essa parte, não. E então é assim, por exemplo, a questão dos eventos, aí eu já trago todo aquele aspecto do RPG, né? Então eu crio um evento que ele tem toda uma narrativa, ele tem uma história, ele tem um lúdico, sabe? E aí, tipo assim, eu já tive muitos feedbacks positivos de aluno falar que acompanha aquela história que eu narro, né? E quando ele entra lá na aula, tipo assim, é como se eu criei um cenário onde eles são guardiões do desenho, né? E aí eles são convocados, por exemplo, para várias situações e essas missões é simplesmente entrar na sala de aula virtual e desenhar, né? Então, aquela cena de luta, aquele ambiente de luta e de confronto contra criaturas malignas que querem roubar os fundamentos, ela é expressa em um momento de desenho livre, às vezes, ou de suporte de algum exercício que o aluno faz. Então tem todo esse trabalho, né? É todo esse processo que compõe a minha forma de elaborar um evento, elaborar uma aula, de dar suporte para os alunos. O Kaique deve estar tendo flashback de mestrar as coisas agora. Rapaz, não, eu tô lembrando aqui, pô, lembrei da minha segunda aula que eu tinha falado aqui, que foi um desastre. Que foi um desastre. Mas não, continua aí, pô, tá bonito. Não, cara, agora é o contraste, né? Desenho, né? Pelo contraste, agora o contraste da coisa. Isso, pois é, então. Cara, mas só pra não... Eu comecei a dar risada aqui, lembrando. Desculpa, meu. Não. Mas é muito, muito bom, velho, muito massa isso, esse lance do... Eu mesmo obrigo meus alunos a ir pra aula de elfo, pô. Senão... Não, brincadeira, bicho, mas é muito verdade, mesmo, assim como é, né, esse lance do Douglas, que é do RPG também, rapaz, pra mim é muito claro, velho, assim, esse lance do engajamento da galera, assim, você manter, como eu tinha falado já, né, manter o controle ali da narrativa, né, da aula, a aula ter aquele começo, meio e fim, você manter a galera engajada até o final, engajar o cara para voltar na próxima aula, justamente fazendo o que o Ricardo falou, de criar essa conexão, né, velho, entre os fundamentos, ou as aulas, ou os módulos, ou seja lá o que for. Enfim, engraçado, né, que vocês falaram de oitavo fundamento, e ao mesmo tempo não é, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É uma grande massa de coisas, né? Mas, velho, sobre essa minha segunda turma, foi muito bom, né? Porque, assim, a gente arrumou um espaço nessa casinha do brother. Na verdade, um condomínio, tinha uma casa lá, no condomínio, que ficava meio lá, e tinha umas salas para os moradores, e aí esse cara conseguiu uma sala. Primeira turma foi lá, foi uns 2 meses, pô, massa, 6 alunos. Eu falei, velho, ninguém nunca ouviu falar em mim. Peguei um desenho, botei lá no Facebook Ads, aparecendo 6 cabeças lá todo sábado. Aquela aula, né, minha primeira aula. Então, você, pô, chega lá, mais ou menos, assim, mas rolou, fluiu, a galera aprendeu. Foi massa, a galera continuou fazendo cursos comigo até depois disso. Aí, beleza. Eu saí de lá, pô, velho, primeira vez que eu ganhei um dinheirinho também dando aula de arte. Uma parada que eu curtia, sair super feliz, assim. Aí, vamos pra próxima turma, né? Então, um mês depois eu marquei a próxima turma. No mesmo lugar, mesmo horário, sábado pela manhã. Aí, quando eu chego no lugar, meu irmão, tinha um terreno baldio anteriormente do lado, né? Aí, esse terreno baldio simplesmente tinha virado um campo de futebol, meu. E tinha uns caras fazendo churrasco e jogando bola na parede do lado, meu irmão. Os caras gritando e bola batendo na janela da sala de aula, meu. Uma gritaria, caralho. Mais alto do que eu falando, e eu...
galera, aí eu tive que cancelar, meu. Foi o momento mais constrangedor da minha vida, minha galera lá, assim, os caras saindo no meio da aula, indo embora, meu. E a zoada, a gritaria, bola na janela. Só de lembrar, eu fiquei mal aqui agora, viu, meu? Caramba. Quase que eu desisto ali, velho, de dar aula, nunca mais. Kaique perdeu pro futebol, é isso? Perdi pro futebol, meu, é isso. Sacanagem, mano. A arte perdeu pro futebol. Ninguém me avisou, meu, do campo de futebol, pô. Pelo amor de Deus. Mas eu acho essa história boa porque mostra uma parte que não é contornável da aula, assim. Tem coisas que não... Como é que você vai saber de negócio desse? Como é que você vai se preparar para uma coisa dessa? E o que me faz pensar em perguntar para vocês é o que vocês acreditam que são os maiores desafios nessa coisa de dar aula, de ensinar, né? Boa. Ricardo, sua vez, né? Minha vez? Vamos Kaique ver. passou a bola. É, difícil essa pergunta aí. Tudo bem. Cara, desafio, eu acho que é justamente a questão emocional, né? Que o Douglas até comentou um pouco. Um pouco não, né? Bastante aí, falou uns pontos bem interessantes. E é real, assim, porque técnica por técnica, qualquer pessoa consegue aprender. Eu acho que eu tenho essa crença de que, se você sentar pra fazer, se dedicar, você aprende. Você não precisa ter dom nem nada, é tipo... É lógica, pura lógica. Assim como qualquer tipo de conhecimento, habilidade. Mas o fator emocional, cara, é muito complicado, assim, de manter o aluno, a aluna motivado e saber lidar com a frustração, com as adversidades do caminho. E o que mais para as pessoas de desenhar é o emocional. Não é a falta de técnica, não é a falta de conhecimento. É a falta de uma estrutura emocional, assim, né? Uma resiliência emocional para manter ela firme, estudando todos os dias e superando as frustrações, porque acontece frustrações todos os dias, né? Tipo, no desenho. É difícil, cara. É complicado. Realmente não é um passeio no parque, assim, né? Você tem que ficar ali fazendo, e tem gente que não consegue, assim, né? Não consegue ter essa resistência emocional para entender que é parte do processo, que errar faz parte. Então, acho que é o mais desafiante é fazer a pessoa se perceber a importância do erro, perceber o valor que ela tem também. Às vezes tem muito disso. Eu vejo que artistas, desenhistas são um pouco autoestima baixa, assim, né? Então é complicado. E também tem um outro fator que me veio agora, que também é muito importante, assim, que é fazer o aluno se abrir, no sentido de se abrir para o conhecimento, se abrir para receber aquela informação, porque eu vejo que muitos alunos, eles não querem ouvir, assim, eles não querem, talvez, absorver um conhecimento, eles não estão preparados em algum nível, assim, né? Então, eu vejo que existe uma certa resistência em alguns momentos, de tipo, segue isso aqui que eu tô te falando, que é um caminho que funcionou comigo, funcionou com outras pessoas, pode funcionar com você. Então, eu vejo que existe uma certa barreira nesse sentido. Então, tem esses dois problemas, dois desafios que eu considero os principais. Um fechamento aí para absorver esse conteúdo, uma dica, um conselho, ou uma crítica, e essa dificuldade emocional de fazer o aluno se manter sempre animado, assim, né? Sempre engajado para não desistir por questão emocional. Muito bom, velho. É isso, eu acho que o emocional é realmente o mais difícil de lidar. E talvez porque a arte uma coisa que eu gosto de falar sempre com a galera é isso, né? Como a arte visual, música também e outras formas de arte, por exemplo, diferente de contabilidade, que eu tinha que fazer uma prova gigante, para chegar, depois de fazer tudo, chegar no final e perceber que tá errado e me frustrar, para chegar por um longo processo para até perceber onde eu errei. Falando de números, falando de relatórios, de não sei o que lá, de essas paradas aí. Ou às vezes, sei lá, de fazer um relatório literalmente para o seu superior em um outro contexto, dizer que tá errado. A arte não tem essa mesmo. Você vai fazer e você vai perceber imediatamente que não tá do jeito que você imaginou. Não tá do jeito... E essa relação de bater o olho e ver que não é, que é diferente aquilo, essa vai no coração, né, meu? Porque quem nunca passou por isso aqui, pô, a gente vai ver um vídeo no YouTube, o cara fazendo aquele speed paint, você fala, pô, isso é fácil pra cacete, você é maluco, eu vou fazer um dragão sinistro aqui, meu irmão. Aí você começa a fazer, você fala, eita porra, caralho, tá feio pra caralho, tá parecendo uma lagartixa, meu. Puta que pariu. Então essa
A arte vai muito nessa essência, né, velho? De você imediatamente se compara, né? Então, eu acho que no começo, de cara, você tem que lidar e tem que preparar o aluno a lidar com essa questão da comparação, que é algo que não tem nem como realmente prevenir 100%, né? Aprender a lidar. Porque, não vou mentir, eu mesmo direto me comparo, pô, tô sempre me comparando, a gente vai estar sempre se comparando, e a questão é, velho, faz parte, se comparar é normal, entender que lidar com isso de outras maneiras, né? É por aí. Eu acho que tem um ponto também que é um outro desafio que eu gostaria de puxar, já que o Ricardo falou um pouco também sobre a questão... A gente está falando muito de fundamentos, né? E aí eu tenho refletido muito sobre o seguinte, cara, como que a própria estrutura do meu curso, por exemplo, ou provavelmente do curso de fundamentos do Ricardo e da maioria de cursos de fundamentos, quando a gente pensa assim por aí, eu acho que é muito... Essa estrutura do velho, pegar um assunto e estudar aquele assunto. Fazer, aí depois pega outro, fazer. E aí, no final das contas, a gente desenhava para se expressar, para curtir a onda ali, para fazer um negócio que eu tava afim de fazer, para fazer um desenho legal de um dragão que parece uma lagartixa, e beleza, se parece uma lagartixa, faz parte, meu irmão. Mas a gente desenhava porque sim, né? Quando era criança, assim, essa conexão do simples ato de desenhar. Então, quando você transforma esse simples ato de desenhar numa estrutura formal que você tem que fazer o 1, o 2, o 3, o 4, e se você não fizer isso, você não vai aprender, você não vai passar, chegar ao outro lado, isso realmente é um pouco frustrante, né? Então, eu tenho tentado pensar em formas de trazer um aprendizado. Tenho lido muito sobre também esse aprendizado baseado em projetos, né? Que, você tem uma ideia? Como é essa ideia? Por que a gente precisa para chegar nessa ideia? Que no final das contas foi muito como eu, por exemplo, aprendi, né? Tipo, eu queria fazer um mago soltando uma magia aqui pela mão. Como é que eu faço um efeito de luz legal? E aí eu ia atrás dessa informação e aprendia para aplicar nesse projeto, né? Então é uma maneira de você contornar talvez essa coisa dessa estrutura rígida, né, velho? Que pode ser um pouco frustrante, mas que, querendo ou não, a gente precisa passar por ela, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, o nosso papel como professores é tentar estruturar isso da maneira mais palatável possível, e que o aluno também insira na sua rotina nesse sentido de resolver os problemas que você mesmo identifica e fazer um fluxo também mais natural, mais orgânico, né? Acho que é por aí. Douglas, você ia falar alguma coisa, Douglas? Não, neste momento eu estou aprendendo. É isso. Boa. Não, e, cara, Kaique, essa parada do projeto, eu super concordo e, ironicamente, não consigo aplicar exatamente. Você sabe, né? Eu sou muito bom em fazer exercício, mas eu não sou tão bom em criar as coisas, assim. E eu, de verdade, acredito que o melhor caminho para aprender é assim, tanto que falam muito, né, quase clichê, a melhor forma de aprender é ensinando. E o Kaique, inclusive, na última aula do curso de fundamentos do desenho... Do incrível curso Fundamentos do Desenho.com, que você consegue acessar em fundamentosdesenho.com. Ah, sim, sei qual é. Muito bom esse curso. O site reformar. Aí, na última aula, você chegou a comentar assim, pô, você tá estudando isso aqui, sei lá, tenta explicar isso aqui para alguém e tudo mais, ver o que acontece, ver o que você consegue chegar. Você tá comentando, basicamente, que ensinar é uma forma de aprender. E quando você tá tentando ensinar, basicamente o que você tá fazendo é um projeto mesmo. Tipo, como é que vai ser esse projeto de aula que eu vou fazer e tudo mais? E a gente já comentou aqui que, nossa, eu aprendi muito dando aula. Porque quando eu vi, caraca, eu já tava fazendo tantas vezes e repensando de novo na minha cabeça, que chegou uma hora que eu tava muito bom e nem percebi. E eu acho que, e essa a ideia não é minha, pessoas como o Steven Zapata, maluco, inclusive acabou de lançar um curso hoje, e um foi cara, meu aluno. O nome dele, Steven Zapata, seu aluno, claro. Eu esqueci o nome do autor, mas ele é professor de arte, mas é mais a história da arte. Ele escreveu um livro, acho que a tradução assim, literal é Por que a arte não pode ser ensinada? Ele fala que grande parte dos cursos de faculdade, arte, essas coisas assim, não ensinam o que ele considera mais importante, que é, você sabe toda essa técnica, e o que você vai fazer com ela? E isso, o que eu vou fazer com isso, é uma habilidade que você tem que aprender também. E as pessoas chegam na sala e falam, mas parece que eu não sei nada. Não é que você não sabe nada, é que você nunca aplicou essa parte. Você nunca estudou ou se exercitou nesse caminho. Você se exercitou nos exercícios, né?
E eu acho que isso que a gente está comentando agora é pouco comentado, é pouco instruído e é super importante, né? Essa parte. E eu acho que ensinar é um eterno projeto. No momento que você está ensinando, você está sempre pensando em uma espécie de projeto. E... Pode falar. Não, perfeito, é isso. Eu... Datando não, né? Mas vamos colocar aqui uma marcação temporal. Que ontem eu fiz um mini curso, que volta e meia eu faço uns mini cursos gratuitos aí. Eu fiz um de composição ontem. Eu já dei várias aulas de composição, workshop nas escolas que eu trabalhei. Tinha vários materiais preparados e tal. Mas eu falei, velho, eu vou fazer uma parada diferente agora, sei lá. Eu tinha lido algumas coisas. Tá aqui, ó. Tinha lido o Framed Inc. 2. Muito bom, por sinal. Eita. Eu quero ir para outro caminho. Eu quero tentar chegar em composição para outro caminho. Então, me permitir improvisar, tá ligado? Chega assim, velho, deixa eu construir uma parada aqui. E aí, nisso de construir, no improviso, é muito legal também, de como você vê como vão surgindo termos, mas eu tenho que me segurar para passar o conteúdo ainda assim de maneira digerível, né, e tal. Mas, pô, terminei esse processo de botar para fora com uma estrutura clara, sabe? Tipo assim, eu não tinha uma estrutura clara antes, eu tô querendo já pegar essas ideias e colocar no papel para pensar o que é que eu posso fazer com isso, com essa estrutura. Talvez isso pode se tornar um curso, pode se tornar um material específico, um mini curso mais direcionado, alguma coisa assim. Então você vê como que realmente eu gosto muito, eu acho que uma parte importante do meu processo, inclusive como professor, né? Essa coisa também do me permitir improvisar e errar, né? E, tipo, eu adoro, quando eu tô dando aula e começa a dar errado, aí eu meto um anúncio do curso lá de fundamentos de desenho.com, e aí só que com isso eu consigo pegar esses caminhos diferentes e eu não vou por aqui, né? Então preciso talvez reformular isso daqui. Aquilo ali foi bem, aquilo ali funcionou, a galera engajou bem, mas isso aqui a galera não entendeu também. É quase um brainstorm, né? Ao vivo ali com a interação da galera. Porque hoje eu já me sinto à vontade também para isso, porque eu acho que tem isso também. A preparação no começo, quando a gente está dando aula, começando a dar aula, a preparação de fato, que eu acho super importante, claro, num curso, numa estrutura maior, né? Vamos colocar assim. É importante, é fundamental, óbvio, né? Mas hoje eu tenho até pela vergonha que eu tinha no começo, né? Tipo, eu não ia me apresentar no improviso no começo, nem a palme. Hoje eu já falo, não, véio, hoje dá para eu fazer uma parada aqui, tipo assim, eu sempre pego uns tópicos assim, vamos lá, e vai. E com essa que vai fluindo, a coisa vai rolando, vai organizando na minha cabeça enquanto eu tô conversando, as dúvidas vão surgindo também, isso que é legal, né? Porque aí você começa a construir material com base em dúvidas, então acho que algo parecido com o que deve acontecer, por exemplo, num bate-papo desses, que a volta e meia também rola alguma coisa assim nos meus cursos, né? Tipo, fora da semana, você chega lá, a galera tá com uma dúvida, de repente eu tô na missão de explicar aquilo ali de uma maneira não tão preparada, uma dúvida mais específica, diferente do que eu tinha me preparado, diferente do que eu tinha pensado. E a mesma coisa com o desenho, né? Na ótica do aluno, pô. Tipo assim, eu acho que a questão aí, fazendo a ponte agora, fazendo o círculo completo aqui, Ian, é que quando você está estudando, por você justamente pegar esse grande malabarismo, né, que é estudar os fundamentos, e você está diminuindo a quantidade de bolinhas que você tem que jogar, e está jogando só com duas ali para fazer uma que seja, você está ajudando, você tem o controle, meu irmão. Né? Da mesma forma que eu tenho um controle aqui no Photoshop, mas quando eu vou para aquarela, eu não tenho controle. Eu vou ter que lidar com os erros, vou ter que lidar com o improviso, e aquilo vai estar incorporado na arte no final. E os meus trabalhos que eu acho mais legais, foram os trabalhos que eu peguei um sketchbook, peguei uma caneta preta e, vai com Deus aqui. Errei um bocado, mas eu incorporei aquele erro, aquela linha tá torta, mas e se eu puxar uma outra aqui, e a partir daí vai surgindo uma coisa nova ali que não tá sob o meu controle completamente e nunca vai estar. E aí quando a galera vem para mim e fala, pô, que eu acho seu estilo de desenho muito massa, tem muita personalidade e tal, eu falo, não tem nada, eu só errei, né? Eu só errei, aceitei o erro aqui e abracei o erro, pô. É isso. Então, uma frase que eu falo de vez em quando, falei em alguns vídeos, que é que estilo só é você errar com confiança, pô. Muito bom. Então, você precisa também aceitar que, meu irmão, tá fora do meu controle, vou fazer aquilo ali, vou abraçar essa parada e vamos nessa. E aí você aplica o que você está estudando, o que não... Meu irmão, o que tá... até eu sempre faço esse adendo, né, na primeira aula lá do meu curso. Dos meus cursos todos, praticamente. Porque isso é uma tendência que eu também tive, até quero saber de vocês, como aluno. Até quando eu fui
aluno lá do Anthony Jones que eu citei, eu sentia uma pressão muito grande em entregar algo que ele faria. Que eu nunca vou fazer. Eu nunca vou ser o Anthony Jones brasileiro, né, man? Eu nunca vou ser o Mike Azevedo brasileiro. Que é uma síndrome que acontece bastante aí, inclusive, no mundo da arte aqui, né? Muita gente que quer ser o novo fulano de tal e quer fazer igualzinho, nunca vai ser o cara exatamente. Então, eu sempre trago meus alunos isso, galera, ó. A gente tá aprendendo fundamentos aqui, a gente tá aprendendo fundamentos de desenho, fundamentos de pintura, que seja. Meu irmão, você tá entendendo, a gente tá tentando entender essa realidade, como ela funciona, e a partir disso a gente vai... Vocês vão trabalhar para fazer as suas escolhas em cima dessa realidade. Então, não tente me agradar com o seu trabalho, mostrar o que eu faria. Não, eu quero que você pegue o que você faria e coloque agora essa nova ótica. Tem que entender essa realidade, trazer a realidade, e através dessa realidade a gente brinca com ela, a gente puxa, a gente erra a perspectiva quando for necessário. Eu sempre mostro. Tô falando de perspectiva, galera, aqui, ó, esse desenho meu aqui, a perspectiva tá toda cagada. Beleza. Esse aqui tá certinho, mas tá... E aí eu vou exemplificando sempre como tudo isso, na verdade, é parte de um processo de escolhas. E no final das contas, eu realmente não acho que tem certo e errado. Agora, a questão é você errar com confiança, né? Você errar, saber por que você errou e dizer, não, isso aqui tá errado, mas eu vou abraçar e beleza, e vamos nessa. A questão é saber o porquê, saber fazer as escolhas, né? Um exemplo que eu volta e meia dou dos meus alunos, dei também em alguns podcasts que eu participei, que eu já dei para você, Ian, esse exemplo várias vezes, que é o do aquele cara lá das tangentes, Georgi Kurazov, né? Que é um artista russo. Procurem aí, quem estiver ouvindo, é Georgi com Y, espaço Kurasov. É um cara que ele faz uma arte que é basicamente, ele pega uma regra que todo mundo vai falar, evite tangentes. E ele fala assim, não, vou fazer tudo com tangentes. E fica massa pra caralho. E beleza, o cara pega o erro e abraça, meu irmão. E aquilo ali incorpora no trabalho dele. E eu acho que esse é uma etapa importante também pra gente aprender a lidar com os nossos erros, continuar aprendendo, entender por que a gente está errando e melhorar, entre aspas, né? E, enfim, evoluir e conseguir entregar algo que a gente imagina. Talvez seja isso, né? A gente chegar nessa coisa de imaginar e conseguir fazer algo próximo do que a gente imaginava, do que a gente queria, dos trabalhos que a gente curte. Até, se bem que eu também nem sei até que ponto a gente vai chegar nesse ponto um dia, que até hoje também olha para uns trabalhos e fica assim, porra, feão. Mas para esse ponto aí que você falou, legal desse comentário desse artista, né? Sim. Que para chegar nesse nível de fazer escolhas, primeiro ele estudou os fundamentos. Óbvio, né? O cara tem uma estrutura ali por trás, porque para fazer essa escolha, o cara precisa ter uma noção da realidade para dobrar a realidade. Né? Exatamente isso, né? Eu acho que o fundamento ele vai estruturar a sua escolha. Exato. Você precisa dela. Se você simplesmente erra e beleza, errei com confiança aqui, porque Kaique falou. Você falar isso aí, eu vou mandar e matar, saca? Aí, Ricardo. É o novo, esse é meu estilo. O Kaique falou. Falar isso agora, o Ricardo falou. Exato. Não, mas eu digo no sentido desse medo de aplicar, né? Que o Ian tá falando, de tipo assim, justamente, voltando no começo do ponto. Quando você está estudando e fazendo um exercício de caixas, e você acerta todas as caixas, e você fala, caralho, eu tenho um controle porque eu sei fazer caixas. E, meu irmão, e bora fazer, então, agora o dragão a partir dessas caixas? E aí o cara já termina a base e tal. E, aí já era. Então, aí que tá essa ponte, velho. Vai fazer o dragão e vai errar algumas coisinhas. Beleza, mas você fez o dragão, pelo menos, pô. Né? Eu acho que é isso. Eu sempre gosto de pontuar isso também, né? Porque é muito comum esse perfil, né, do aluno que só estuda e não aplica. Inclusive, uma das coisas que eu gosto, foi algo que rolou ontem nesse mini curso de fundamentos, né? Que rolou nesse momento desse mini curso de fundamentos, de composição. Velho, eu sempre faço isso, ó, e recomendo que faça isso. Estudei aqui uma thumbnail, imediatamente eu aplico e tento pegar aquela estrutura, talvez, de valores, né, daquela cena específica e aplicar numa cena imediatamente aqui agora, do mesmo jeito, mas diferente, né? Pegar aquilo ali, como é que eu fiz 250 caixinhas, como é que eu faço? Como é que eu tento aplicar essa caixinha em algum contexto, tentar fazer um personagem robozinho assim, a partir dessas caixinhas, tentar mudar essa caixa, fazer uma caixa mais retorcida, fazer uma forma mais diferente, mais dinâmica e por aí vai, né? E vai errar e beleza, próxima, vamos para a próxima, errando que você vai acumulando. Exatamente.
primeiro, onde você aprende, eu acho que a aplicação ela é uma parte fundamental desse processo, velho. Ela é... Por quê? Porque na aplicação, nessa coisa de errar, e errar com confiança, que você vai incorporando também a falta de controle no seu processo, o que não quer dizer que você precisa parar de estudar. Nesse lance de você aplicar e errar, você percebeu, ou talvez não percebeu, mas você que faz o curso do Ricardo, ou que faz o curso Fundamentos de Desenho com Caicupituba, fundamentosdedesenho.com, você vai ter um feedback, né, mesmo? Você vai ter alguém ali para te dizer, velho, ó, você errou aqui, né? E como é que você vai resolver esse problema? Fazendo tal, tal e tal. Por quê? Porque foi visto na aplicação. Então, se o Ian, por exemplo, virou uma perseguição ao Ian, já entendemos isso aqui. Eu apareci aqui para ser falado mal, né? Não, mas, por exemplo, um exemplo hipotético. Se o Ian, por exemplo, faz 500 caixinhas perfeitas e não me mostra uma aplicação que deu errado, eu vou falar, porra, Ian, você é... Caralho, mesmo, você é o rei das caixas, man. Mas se você faz a 500 caixas perfeitas e na hora de você aplicar isso num boneco correndo aqui, ó, um quadradinho ali de caixinhas, e eu vejo que tem uma coisa errada ali na perspectiva, eu falo, Ian, ó, o que é que tá acontecendo aqui? Vamos pensar, e a gente vai construir a partir daquilo essa aplicação. Então a aplicação, ela é tanto nesse contexto da aula em si, fundamental, como no seu autoaprendizado, você reconhecendo onde é que você tá vacilando, o que é que tá te causando frustração e direcionar o seu estudo para aquilo ali de maneira mais específica, né? Sim, e isso... Quer falar? Pode falar aí. Não, já que eu tô sendo citado, mas uma coisa que eu percebo acontecer é que as pessoas chegam a acreditar, talvez seja pelo modo como a gente está acostumado com o sistema de ensino em geral e tal, mas elas chegam a acreditar que... Finalmente chegou a hora de a gente criticar o capitalismo. Pô, o Kaique, melhor hora. O microfone do Kaique não é vermelho à toa, mas a pessoa chega a acreditar que não, eu vou fazer esses exercícios aqui e eu vou chegar no nível máximo, e aí quando eu chegar nesse nível, aí eu vou aplicar. Isso. Aí eu vou estar pronto para... Não, é meio que uma espécie de procrastinação, uma espécie de adiar algo, porque acredita que não, quando eu fizer todas essas aulas aqui, que estão aqui nesse curso aqui, aí sim eu vou... O cara, isso. Por exemplo, me citando, né? O cara, eu gosto muito da ideia de desenhar rostos, né? Perfis e tal. Então, digamos que eu comprei um curso específico de desenhar rosto. Aí, não, então eu quero desenhar rosto, mas eu só vou desenhar rosto depois que eu fizer todas as aulas desse curso. O que não faz, o que acontece, mas não faz o menor sentido quando você fala em voz alta. Se você quer desenhar rosto, o modo que você vai aprender a desenhar rosto é fazendo, seguindo as aulas, óbvio, mas fazendo os benditos dos rostos. É isso. O que sobre essa questão de não praticar, eu carrego um princípio comigo, que é um exemplo bíblico, né? Que diz o seguinte, que aquele que ouve e não pratica é como o homem que se olha no espelho e depois de se olhar sai e esquece de como era. É a mesma coisa, né? Ele se vê no espelho, vê como é, não se pesa, não se avalia e ele não faz algo para mudar aquilo que ele viu, né? Então, não teve propósito nenhum. Então, você só estudar e não praticar, você não desenvolve, você só está ali absorvendo um conhecimento que vai se perder porque você não leva ele para fora, você não põe para fora da mente, não leva para o papel. Então, é um monte, você passou muito tempo estudando e esse tempo todo estudando virou nada com o tempo. Né? Então, tem que praticar, tem que desenhar. Eu acho que entra muito nisso que o Ian tinha comentado, né, de que é muito da estrutura que a gente já aprendeu na escola, por exemplo. A gente estuda coisas aleatórias para supostamente fazer depois do colégio o vestibular. No nosso caso também, a gente traz isso para o desenho. A gente já aprende dessa maneira, né, de forma estruturada e segmentada, separada, né, particionada, e não aplica. Então, e aí, inclusive, isso é um pensamento assim, que já está na minha cabeça e eu pretendo até aplicar, assim, né, já dando um spoiler aí do curso, olá, que é colocar projetos também, por exemplo, isso, né, tipo, depois de um determinado período, assim, fazer um projeto para você aplicar tudo que você aprendeu. E isso vem muito do que eu aprendi, por exemplo, com o curso do Peter Huck que eu fiz no começo do ano, né, que ele deu exemplo de como que era na faculdade dele, assim, né, eles aprendiam a técnica ali, né, o Dynamic Sketching, e depois eles tinham que fazer um livro, eles tinham que fazer, tipo, como se fosse uma enciclopédia de animais, de desenho, obviamente, né? Desenho e textos e tudo mais. E
literalmente imprimir esse livro, fazer um livro de verdade físico para apresentar. Então, tipo, é uma aplicação muito interessante, né, para você aprender ali os fundamentos e aplicar em algo real que você vai apresentar e tudo mais. Então, eu acho que isso falta bastante mesmo e até no meu próprio curso mesmo, né, olhando assim, eu acho que precisa trazer mais disso, porque realmente é extremamente fundamental ter essa aplicação mais criativa e com um final, né? E não simplesmente estudar por estudar. Porque é muito isso, né? Ultimamente não, né? Sempre foi assim, eu imagino. E a gente carrega isso, talvez, dessa herança da escola, né? Eu acho que é aquela parada, né, velho? Antes da escola, uma coisa que volta e eu falo também nas aulas é uma merda de podcast com um professor que toda hora alguém fala, não, quando eu falo nas aulas. Toda hora, eu falei isso 338 vezes aqui. Mas, velho, uma parada que eu falo nas aulas é o seguinte, pô, que na escola você tá lá pra acertar. Você não, quando você erra, você é reprimido por isso, você é humilhado por Oxe, por tem 2 anos agora. Eu caí da chamada, voltei. Esses daí provavelmente vai sumir daqui a pouco. Ou não. Eu fiz o... Tá rindo até agora lá. Erro na Matrix. Quando o Kaique falou do... É porque me lembrou que eu sou psicólogo clínico, mas eu também sou acadêmico, né? Tô fazendo doutorado. E aí eu me sinto muito mal quando eu falo, então, na minha dissertação, na minha tese... eu acho não. Pois é. Mas eu tava falando que... sim, não, eu nem lembro o que eu ia falar. Mas que a gente é treinado pra não errar, né, pô? Você é treinado pra não errar, se você errar... Porque se você errar lá na fábrica, você vai... Esse é o modelo da gente. É o modelo que se você errar na fábrica, o seu patrão vai perder 5 centavos, pô. Você não pode errar. Porque E eu sempre tento trazer pra galera que, assim, velho, aqui é um ambiente tranquilo pra você errar. Exatamente. Aqui é um ambiente que você... Pô, se você vai errar, por favor, traga seu desenho errado que eu vou fazer questão de te humilhar em brincadeira. Tô brincando, brincadeira, não vem errar e a gente vai trocando ideia e construir em cima do erro, né? É a sem vergonhice, né? A sem vergonhice, exatamente. No Campfire, que é o nome desse bate-papo lá com análise, né? Que é justamente isso, porque tem aluno que... eu acho que todos passaram por esse tipo de mentalidade, né? Os que quando começaram e os que estão no começo, eles entram com essa cabeça de que acho que vem da cultura, do contexto, igual desse exemplo que você citou, né? De fábrica. Se você errar na fábrica, o cara pode perder muita coisa, né? Na minha fase de estagiário na editora, eu cometi um erro num cartaz e... Só que, tipo assim... Até hoje tá fugindo, né? Então, errei sozinho, né? Mas, tipo assim, eu era estagiário, mas teve 3 revisores que não perceberam uma inversão de letra, só perceberam depois que rodaram 75 mil cartazes. Nossa! Né? Então, tipo assim, tá, às vezes a gente vem muito com esse contexto, cara, não posso errar, e a pessoa, ela quer desenhar, ela tá no processo de aprendizado, mas ela já quer que o desenho dela de primeira já saia do jeito que tá na mente dela. E não vai ainda, né? E para falar a verdade para quem tá ouvindo e assistindo, né, depois, você vai errar para sempre, porque a gente vai aprender para sempre. Então, todo desenho nosso tem um errinho maquiado. Recado do pessoal escutando parou agora de ouvir. É igual o que o Kaique falou agora. Nossa, mas seu desenho... Não, mas isso aqui eu fiz foi errar aqui. E é desse jeito. A gente sempre tem um errinho ali que a gente dá uma, né? Exatamente. Então, tipo assim, aí é onde eu falo para eles. Falo, gente, aqui é o ambiente em que vocês podem errar à vontade. Porque quanto mais vocês errarem aqui, menos vocês vão errar. Então, aqui é um ambiente de errar. Desenha e erre, né? Mas não é um erro gratuito, né? É o processo ficando consciente, né? Mas o erro, ele vai acontecer. Porque a gente está num processo em que a gente está absorvendo e esse processo, ele é contínuo, ele é para sempre. A gente vai estar sempre absorvendo, a gente vai estar sempre aplicando e sempre vai sair um errinho aqui, outro ali. Por isso que a gente não tem que se prender ao perfeito, né? Não tem como, porque existe o fator humano, né?
se a gente desenhar ali, eu vi esse exemplo no livro Roube como Artista, né? Se a gente desenhar 5 estrelas, as 5 estrelas elas não saem iguais. Tem esse fator humano, e isso para mim é a beleza da arte, é esse fator humano, sabe? E você vê que o desenho ele é orgânico, né? Porque tem a humanidade da pessoa ali. Então, não um erro intencional, né? Porque, enfim, é um assunto para uma outra conversa. O objetivo, né? O nosso objetivo de estudar desenho, porque a gente quer fazer desenhos bonitos e, né, desenhos incríveis e, entre muitas aspas, né, o desenho perfeito, né? Que outra pessoa de fora vê, nossa, cara, que perfeito, né? A gente quer fazer algo belo, mas a beleza naquele desenho que você faz, justamente por esse fator humano, você vê que aquela linha que ela tá um pouquinho em algum aspecto, em alguma parte dela um pouco tremida, cara, isso que é interessante, né? Esses dias uma pessoa foi fazer uma commission porque o cliente dela pediu aquele serviço, mas a outra pessoa fez no digital e ele não quis, ele quis no tradicional. Por que ele quis no tradicional? Porque tem aquela coisa da linha feita à mão mesmo, né? O digital, a linha sai bem retinha, certinha, né? E não, ele queria ver aquela linha, assim, que tem aquela coisinha da nanquim na folha, sabe? Daquela parte meio áspera da folha. Então, ele queria esse aspecto humano no desenho, entendeu? Uhum. Eu ri aqui porque o Douglas não sei qual vai ser a hora do lançamento do podcast, mas o Douglas parece que ainda tá daquele que a gente gravou. Digital versus tradicional. Não, é outro assunto, mas é tipo assim, para poder ilustrar a questão do fator humano, né? Sim, com certeza. Aí eu acho que só um último ponto que a gente pode pensar aqui, velho, que é o seguinte: você falou sobre. A gente tá falando, na verdade, estamos falando sobre errar. E errar é humano, sei lá. Mas aí tem uma questão também que eu me peguei pensando aqui sobre essa coisa que eu falei também do errar com confiança e tal, que beleza. Existe a questão, acho que um propósito por trás, né? E que pode se relacionar de alguma maneira com essa ideia de tipo de eu imaginar algo que eu vou botar no papel, o que eu nem sei se eu acredito tanto assim, porque eu não sei se a gente consegue realmente colocar o que a gente está imaginando no papel, porque, sei lá, são coisas completamente diferentes mesmo. Mas eu tendo a ir com expectativas baixas, né, em termos de imaginação, né? Velho, tenho uma ideia vaga e vou construir aquilo no papel, que é aquilo ali realmente que eu estou trabalhando. Mas a questão que eu ia pontuar do erro também tem a questão, beleza, você está estudando fundamentos? Ok. Você está estudando perspectiva? Massa. Irmão, perspectiva... Não, se você está estudando perspectiva, você quer aprender perspectiva, aí não tem espaço para errar, entendeu? Assim, claro, você tá errando e faz parte do erro ali no aprendizado, mas o que eu quero dizer é um feedback, no caso, uma correção, uma análise de um erro, de um exercício de perspectiva, é uma questão objetiva. Tem o certo e tem o errado, ponto. Né? Tá errado? Mas vamos aprender com esse erro. Beleza. Então, o que é que errou? Errou aqui, ponto de fuga, aquela coisa toda. Beleza, massa. Agora, tem outras questões também que o professor auxiliar, todo mundo tem que também ter uma sensibilidade de perceber esse é um desafio interessante também, puxando a pergunta dos desafios, né? Perceber o que é um feedback objetivo como esse, da perspectiva, por exemplo, cilindros. Vamos desenhar cilindro, vamos desenhar um vaso. Pô, ali tem coisa objetiva sobre a forma, né? Sobre a construção da forma que a gente vai analisar. E é objetivo, é certo ou errado, acabou, beleza. Mas tem questões subjetivas também, né? E o professor tem essa noção também de falar, velho, ó, isso aqui me parece meio estranho, talvez em termos de composição. Composição existe. Existem algumas regrinhas, alguns princípios ali, mas existe um altíssimo grau de subjetividade na composição, de individualidade, de escolhas pessoais. Pô, será mesmo que se Rembrandt mexesse um bonequinho um pouquinho fora daquelas grades malucas que a galera inventa, estaria ruim a pintura dele? Eu não duvido. Então, é uma questão menos objetiva, né? Às vezes até uma questão
de escolha de cores, que eu posso ter uma impressão emocional num sentido, outra pessoa pode ter outra, né? E aí fala, pô, eu tô achando que essa vibe aqui não tá combinando com essa cena, outra pessoa já pode achar. Enfim, eu acho que existem, depende do que a gente tá falando, existe um grau de subjetividade e um grau de objetividade, né? Vou falar que tal personagem tá me remetendo a tal coisa. Claro, existem elementos em termos de design, linguagem de formas e tal, que podem ser a gente pode pensar de maneira mais objetiva, mas ainda assim é diferente de eu analisar uma coisa puramente lógica, usando uma palavra também que o Ricardo já usou, né? De perspectiva, de fundamento mesmo, de estrutura, aí são coisas diferentes, e essa sensibilidade de falar, rapaz, não sei, eu não gosto muito disso daqui, mas aí talvez é um pouco do meu gosto pessoal. Aí você pergunta, abre pra sala, a sala vai, conversa, você cria um diálogo sobre aquilo ali. E tem horas que... Esse que é o problema, né? Quando o cara pega algo objetivo e não aceita, não se abre para receber o feedback. Que é isso que também o aluno também tem que ter essa sensibilidade. Tem coisa, meu irmão, que não tem... Você tá lá, a perspectiva toda cagada. Você fala, não, professor, mas é porque eu queria representar... Meu estilo assim. A maleabilidade da vida, porque você sabe, né? O mundo é líquido. Bauman, ele já dizia. O meu desenho ele é quântico, né? Desenho quântico, né? Exatamente. É isso. É real, é uma verdadeira dança, né? De saber lidar e, né, de absorver conhecimento, passar conhecimento, de quando você deve aceitar ou não uma crítica. Às vezes tem uma crítica que talvez também não tem, sei lá, às vezes não cabe. Então é um constante saber pesar, e tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, saber ter essa... Eu resumo isso em sagacidade, né? De, tipo, saber se mexer e entender e filtrar as coisas e tudo mais, né? Ter esse... enfim, não sei como resumir, mas é isso. Acho que cabe, no final das contas, ao professor, querendo ou não, né, velho? Você não tem como também exigir que o aluno que está começando agora, ele tenha também essa percepção clara do que é objetivo e do que não é. Então, muitas vezes vai ser necessário que o professor chegue lá e fale, meu irmão, isso aqui é objetivo. Por quê? Por causa disso, isso aqui já não é tanto, né? Já é mais subjetivo. Olha como esse cara usa algo diferente e dá certo. Olha como esse outro cara usa isso aqui. Olha como essa artista, ela pega algo objetivo, quebra isso aqui, mas funciona por quê? O que é que ela está pensando? Qual era o objetivo dela por trás disso? Então, você também estimular um desenvolvimento de uma sensibilidade mais ampla, né? Nesse sentido, assim, no sentido artístico mesmo, no sentido criativo, no sentido do uso dos fundamentos, do não uso dos fundamentos, que é algo que eu sempre tento deixar claro, né? Às vezes até pesa um pouco a mão, assim, em não romantizar um pouco algumas coisas, no sentido de essa coisa do erro mesmo, né? Do erro de falar, meu irmão, errei mesmo aí, deixa lá no trabalho. Às vezes eu me pego pensando como se eu não, com isso, eu posso às vezes acabar não estimulando o cara a ter uma preguiça de estudar e tal. Mas no final das contas eu acho que isso está dentro de um contexto de estudo a longo prazo, de fundamentos, de estrutura e tudo mais, porém, no final das contas, a gente não pode. O que eu acho importante é que a gente não deixe de desenhar, né? Não se sinta desestimulado e velho, fazer aquilo, não usar isso como uma desculpa, mas fazer o que a gente ama no final das contas, né? Eu sempre falei, você tá aqui no curso porque você quer desenhar, né? Então bora desenhar, bora fazer a parada. E, por favor, aproveite e faça os exercícios. Se não fizer, eu vou mandar um pistoleiro atrás de você nessa semana. O pior que manda, é porque chegou aqui na semana passada. Tá vendo? É isso. Boa. Ian, você tinha alguma ponta a mais, assim? Já tem insumo suficiente para sua teoria e para sua tese? Cara, por mim a gente ficava fazendo esse podcast, não hoje, né? Porque tanto, mas repetir doses dessas, assim, porque a gente só consegue, né? Seguindo o tema aí, né? A gente só consegue aprender e ensinar repetindo várias vezes a coisa. Mas uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês comentaram sobre essa coisa da presença humana, né? Uma espécie de estilo. Eu fiquei pensando em estilo de ensinar também, né? Porque, né, falaram, né, comentaram, eu faço aula com os dois, o Ricardo e o Kaique, e eles têm estilos de ensinar diferentes. E não, como o Van Gogh disse lá na carta que eu citei num podcast, que eu nem sei se saiu ainda, né? Não tentando tirar o mérito a partir da comparação, né? Mas é só apontando que é diferente, mas apesar disso, eles querem chegar no mesmo lugar, que é ensinar alguém a desenhar. E eu fiquei pensando nisso de o próprio transmitir, o próprio ensinar já apresenta estilo, né?
E eu comentei um pouco antes do podcast ser gravado, né? Que pra mim isso aqui é um crossover de Vingadores, assim, que pra mim o contraste é grande no sentido de estilo. Porque pra mim o Ricardo é good vibes, de as mães dos alunos acharem ele fofo. E o Kaique, ele é o fundador, o germinador do tutorial do mal. Tutorial do mal. Rapaz, impressionado no Utopia, um bocado de me parando pra falar do tutorial do mal. Eu falei, velho, preciso voltar com essa parada, man. Mas eu fiquei pensando nisso, e como isso, o que vocês pensam disso, né? E vocês, como professores, com certeza fizeram vários cursos, como é que foi isso de receber de um outro professor esse estilo, né? Porque eu imagino que muita coisa, eu já tô supondo, né? Muita coisa de estilo de outros professores, como o próprio artista pega estilo de coisas do estilo de outro artista, vocês devem ter absorvido, né? Enquanto faziam aulas com outras pessoas. Uhum. O que me vem à mente é muito sobre o próprio estilo de desenho mesmo, assim, porque, né, até o Kaique tinha comentado que é muito próprio nosso, assim, né, a nossa maneira de pensar e ser e tudo mais. Então, por exemplo, a minha personalidade como pessoa é diferente do Kaique, e a minha maneira de ensinar é justamente essa, é justamente a minha própria personalidade. E, tipo, eu falo de boa, falo tranquilo. As pessoas até no YouTube falam, nossa, que voz calma, meu Deus, eu tive aqui até a ASMR, tá ligado? Tipo, aqueles vídeos de sonzinho. Então, tipo, eu ensino da maneira que eu sou, tipo, eu sou assim, né? Então, também parte das minhas experiências, das minhas preferências, enfim, da minha maneira de ver o mundo. Então, tem isso, e acho que é parte de mim, né? Assim como o estilo de desenho parte de quem eu sou como pessoa, antes de tudo. E aí, sobre a segunda parte da pergunta do Ian, né, de como que a gente absorve isso dos outros mestres, eu tenho um mestre, assim, que eu me espelho muito, que é o Peter Han, que eu já fiz curso com ele também no começo do ano. E engraçado, porque eu pareço muito com ele, nesse sentido, assim, de personalidade. Ele é o cara também, tipo, good vibes, calminho, tranquilão, asiático, de boa, assim. Então, eu talvez, até por afinidade de personalidade, me aproximei dele, no sentido de querer fazer um curso com ele, de seguir o que ele fala, e também porque a filosofia dele como artista, eu vejo dessa maneira, na filosofia de arte, de desenho, eu concordo muito, né? Então, eu tenho essa afinidade de personalidade e de entendimento em relação à visão artística. Então, eu acho que é isso, né? A gente acaba vivendo nessa nossa bolha, né? De se atrair pelos iguais ou semelhantes. E, inclusive, eu até absorvi muito depois de fazer o curso dele, assim, mudei bastante a minha maneira de dar aula, porque ele é bem didático, assim, extremamente didático, que nem o Kaique tinha falado, assim, tipo, mano, como é que o cara consegue fragmentar ali, fazer tudo certinho, passar um conhecimento impecável para qualquer pessoa entender, assim. Então, mudou tudo, assim, pra mim. E hoje eu sou muito mais passo a passo, assim. Antes talvez eu era um pouco mais generalista, agora eu tento ser um pouco mais conduzir a pessoa por um pensamento passo a passo, assim, como se fosse literalmente uma dança. E eu vejo isso muito no processo do Peter Han, por exemplo, assim. Então, acho que essa é a minha visão em questão de estilo de ensinar. Perfeito. Então, vou pegar essa bola aí do Ian. Rapaz, não sei não, mas quem é o cara que... Sinceramente, eu percebo que esse meu jeito, assim, mais... Assim, essa bomba de ansiedade, e gritaria, e agonia, e sofrimento. É uma coisa que vem muito do meu pai. Meu pai, ele é todo ele é esse cara que fala com todo mundo, né? Essa figura, assim... Aquele pai que constrange os filhos, meio que essa figura, assim. E eu acho que eu acabei pegando muito isso dele, assim, velho. E como o Ricardo falou, é o meu jeito mesmo, sabe? De brincar, de ser o engraçadinho, né? De ser o supostamente engraçado. E da turma, desde criança, ficar brincando com todo mundo, piada pra caralho, em todos os contextos possíveis, inclusive que talvez até alguns fossem proibidos por lei, dependendo do lugar. Então eu sempre curti isso e eu justamente tentei me posicionar agora depois, né?
por exemplo, quando eu comecei eu ia falar que eu ia me posicionar na internet, vamos colocar aqui, mas na verdade eu quero puxar o gancho de como eu me posicionei como essa figura dando aula, na verdade, e como artista também, né? Porque eu acho que tem, enfim, diversas questões aí, mas um ponto de transição para mim foi eu dando aula presencialmente. Eu, sei lá, postava lá meus desenhos no Instagram, e era essa coisa de cangaço, né? Essa referência e tal. E aí todo mundo já imagina uma figura quando vê essa temática, né? Eu dando aula, eu percebia isso, né, velho? Era essa coisa frenética, gritaria, aí a galera da outra sala do lado vinha, batia na porta, pedia pra falar baixo, aí eu subia na mesa da outra sala. Caos completo, né, man? E eu era essa personalidade que ficava brincando muito, assim, na escola. Eu falei, velho, isso aqui os alunos curtiam muito, né? Eu falei, pô, eu preciso trazer essa figura de alguma maneira, para o Instagram, para o meu trabalho, para o meu portfólio, para minha personalidade. Então, ensinar dessa maneira mais caricata, às vezes, eu percebi que, além de tudo, velho, é uma maneira de prender os alunos, de fato. Para mim, eu percebi isso, né? Então, eu brincar na sala de aula e fazer piada e brincar com essa frustração, brincar com... E até fazer uma oposição a uma tendência como o Good Vibes, por exemplo, né? Que a gente vê, tipo assim, que muitas vezes eu vejo, que é o que a galera normalmente vai ver, sei lá, um podcast X aí, tem aquela coisa, acredite nos seus sonhos, não sei o quê, blá, 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 que é massa, pivete, mas assim, eu quero me posicionar diferente, eu quero brincar, fazer o contrário. Eu falo, meu irmão, passa esse caralho aí, filha da puta, porra, vai se fuder, meu irmão, você não tá desenhando, caralho, o que é que o cara tá batendo uma laje uma hora dessa e você aí tá com preguiça de desenhar, porra? Então eu tentei buscar esse contraste, né, para me diferenciar de uma certa maneira, e também para manter a galera, porra, caralho, que legal vir para essa aula e aprender alguma coisa, mas também dar risada, me divertir e ter essa troca, assim. Então, é o que não se reflete no meu trabalho, né? No meu trabalho, muitas vezes, ontem eu mostrei alguns trabalhos de composição, meu irmão, a galera falou, Caio, tá tudo bem com você tá passando por um momento difícil? Eu falei, não, tá tudo bem. E aí eu extravaso de outras formas na arte, né? Mas eu acabei desenvolvendo essa persona, assim, durante a aula, por um pouco da minha personalidade mesmo, do meu jeito de brincar com tudo e tal. E embora muitas vezes na aula também eu acabo ficando sisudo, né? Não mesmo. O sério, e não, pô, fundamentos, é isso aí, tá ligado? Aí eu, de vez em quando, eu lembro de fazer uma piada e tal. De brincar, mas é muita personalidade. Eu não, em termos de referências, assim, eu lembro de um professor que eu tive de história, que inclusive eu tô fazendo uma graduação de história. Que o cara chegou no primeiro dia de aula, na 5ª série, o cara chegou lá e subiu na mesa e, caralho, vamos fazer uma viagem pela história, e não sei o que, eu fiquei, caralho, que foda esse cara. E eu sempre lembro desse cara também, assim, quando eu brinco demais e tal. Eu nem lembro o nome do professor, mas foi um professor que eu tive por um ano só, mas ele me marcou muito, assim, essa figura dele, ele era super engraçado e tal, e você tinha, até hoje eu sou fascinado por história, e eu acho que por conta desse cara, dessas aulas, né? Então, eu e outros professores que eu tive também, eu sinto que no final das contas, essa coisa do humor, dessas brincadeiras e tal, de brincar na sala de aula, é um estímulo, uma forma de estimular a galera também a participar, a continuar vindo, a querer aprender, a entender também que uma parte importante, eu sempre tento trazer isso pra galera, porque eu sempre fui muito tímido apesar disso, né? Assim, eu sempre fui um cara, pra mim, esses primeiro ano dando aula foi, tipo, ansiedade todo dia antes da aula. Mas, para mim, eu sempre tento trazer isso, como que é importante também tentar se forçar a desenvolver também esse lado social, né, velho? Esse lado de realmente ir lá e conversar, esse lado de trocar ideia, de conhecer outros profissionais, conhecer outros artistas. Então, tá tendo aula, trazer a galera para conversar comigo e tentar trazer esse lado também da participação da coisa social, da troca, da conversa, porque, velho, eu acho que essa é um pilar da profissão também, pô. Você não vai, velho, não... Você ser aquele cara da caverninha isolado, né? Também é uma coisa que também precisa ser desenvolvida, junto com tudo que a gente falou aqui. Então, eu acho que me mostrar como um cara que é mais sociável pra galera, eu acho que também é um ponto que eu tento trazer pra isso. Os meus amigos mais próximos, eu sempre tento trazer. Vejo a galera mais nova que tem vergonha num evento e tal, o cara tá ali tímido, eu falo, velho, meu irmão, bora ali conversar com aquele cara que você gosta, você apresenta, de repente o cara tá ali conversando com um cara que ele admira pra caralho,
não tava com coragem de conversar, por exemplo. Nem que seja no De Instagram. Né? De repente, quem é que tá com o Ethan Becker? De repente, eu tô com o Ethan Becker num karaokê lá em Curitiba, bêbado, dançando lambada. Pois é justamente isso, é exatamente isso. Então, eu tento também, eu acho que isso é um ponto que eu acho que é importante, que apesar de não ser necessariamente uma coisa calculada friamente, nossa, vou construir uma persona para estimular as pessoas a terem... Não, mas eu acho que é um ponto importante também, velho, que eu já tenho esse feedback de alguns alunos, de falar, pô, eu fui de se colocar e perder essa vergonha de conversar, de trocar ideia, de conhecer outras pessoas da área. Então eu tento também fazer essa persona de meio de malucão, de que conversa com todo mundo, de que, né, e participa, e que traz o diálogo, traz muito forte a coisa da conversa. Eu sempre tento insistir muito para que a galera converse. Por quê? Porque realmente eu percebo que é um lance da timidez, né, da cobrança, e tudo que a gente já comentou também aqui dentro da nossa área, assim, o pessoal que tá aprendendo fica um pouco retraído e tal. E eu acho que isso faz parte também nesse sentido, sacou, velho? E é isso, é por aí. Não, como o Kaique fala, perfeito. É muito bom ver o comentário de vocês, porque me faz pensar que... Vocês estão me ouvindo? Porque saiu... Eu tô ouvindo. Estão travados aqui pra mim, não sei nem se estão me ouvindo. Não, eu tô realmente parado mesmo. Tá vendo? Congelou a estátua. Congelei. Vocês congelaram, eu tô falando igual um ventríloco, meu. Mas o que eu pensei foi que meio que ser professor é trabalho de corpo inteiro, assim. Você tem que fazer tudo de você. Com certeza, mano. Tem que ser o malabarista, apresentador, psicólogo. Porra. Tudo ao mesmo tempo, mano. E desenhista. E uma coisa que não é uma indireta pra ninguém, não. Mas, porra, meu irmão. Desenhar enquanto fala é uma habilidade. Mano. Que demora, viu? Real. Irmão, tem uns caras aí da indústria. Tem uns caras aí que o cara vai, na hora que começa a desenhar, o cara bota a musiquinha, man. E não consegue falar enquanto desenha. Pelo amor de Deus, rapaz. Ai, meu Deus do céu. É isso. Pronto. Lancei as minhas farpas. Falei. Não, brincadeira. É isso. Pô, foi massa, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que uma proposta legal pra gente deixar pra galera aí no final é, como a gente falou sobre a nossa perspectiva mais do que a perspectiva do aluno, é também explorar isso, né? Tentar, justamente como a gente comentou algumas vezes, sempre tem alguém que consegue aprender alguma coisa com você, sabe? Mesmo que você ainda tá aprendendo, mas tem alguém que tá um pouquinho abaixo, que você alguma coisa pode ensinar, nem que seja fazer um aquecimento, fazer umas bolinhas, uma linha do ponto A ao ponto B, sabe? Tipo assim, e você vai se perceber enquanto você faz isso, como que ao fragmentar essa informação, ao tentar separar em etapas e colocar aquilo verbalmente para aquela pessoa, você vai perceber coisas que você não está fazendo, muitas vezes, que acontece o tempo todo durante a minha aula, eu tô ensinando, caralho, eu tenho que fazer isso aqui, né? Porque eu estou ensinando, mas eu deveria aplicar um pouco mais disso. E aí você vai construindo o seu próprio conhecimento. Então, se você está num curso, está no curso do Ricardo, está no meu curso, está no curso de qualquer outro artista aí, professor, enfim, também se coloque nessa posição de ajudar seus colegas, de dar um feedback, tentar trazer essa ótica do feedback mais objetivo ou não, e tentar participar nesse sentido, porque essa comunidade, no final das contas, eu acho que é como eu já falei, né? Essa questão social é uma questão importante. Então, às vezes, você conhece um colega aqui e você não sabe. Daqui a pouco esse cara vai ser seu professor assistente no seu curso. Daqui a pouco vocês vão formar um grupo revolucionário que vão acabar com o Ricardo, tomar o canal dele do YouTube. E construir do zero ali uma nova coisa. E você não sabe onde é que vai desenrolar, né? Então, pra você ver, eu tava falando com o Ricardo aqui. Eu conheci um cara que aleatoriamente me apresentou o Ricardo, e de repente o Ian, e agora eu tô aqui no podcast do cara. Então, essas pequenas coisinhas de vínculos, de pessoas que você conhece num curso, de troca, de um feedback, você aprofunda essas relações, aprofunda o seu conhecimento, isso aí vai desenrolar, meu irmão, e você não sabe onde vai parar, né? Então, eu acho que é uma coisa importante. Então, é isso, galera. Esse papo aqui foi muito da hora, super produtivo, rendeu vários aprendizados aí. Espero que vocês também tenham aprendido bastante, né? Porque a gente falou muito sobre ensinar desenho, mas que nem a gente comentou, né? O aluno também precisa ter esse jogo aí
e saber como aprender também, né? Então, espero que você tenha absorvido aí esses aprendizados. Se, que nem o Ian fala também, né? Mandem aí comentários, dúvidas. A gente precisa criar um e-mail para enviar dúvidas, né? Para virar um canal de conversa, para a gente interagir mais, né? com quem está ouvindo. E é isso. Vou deixar o Kaique, então, falar sobre o curso dele, né? Fazer o famoso jabá, que é super importante. Então, fica à vontade aí, Kaique. Rapaz, coisa boa então, galera. Kaique Pituba sou eu, então você já pode me seguir no Instagram, que é @cpituba. Você pode também me seguir no YouTube, que tem uns videozinhos aí, que eu tô tentando botar uns materiais de uns mini cursos que eu tenho feito gratuitos, pra galera dar uma olhada também. E os meus cursos são os cursos de Fundamentos de Desenho, que você vai conseguir saber mais lá em fundamentosdesenho.com, e o curso de Pintura Digital, que é cursopinturadigital.com. Olha só que links milionários. O que acontece? Esses cursos são cursos super curtos, são cursos de 3 meses. Sempre foi a minha proposta tentar fazer um curso que servisse muito mais como uma apresentação do todo, uma espécie de mapa, né? Onde a gente sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar. Mas quando a gente vai para a internet estudar, meu irmão, tem tanta coisa e a gente fica meio perdido sem saber por onde começar, como é que a gente vai organizar isso. E a proposta dentro desse curso é essa: organizar esses conhecimentos, entender o que é que vem antes, o que é que vem depois, como que a gente estrutura isso, tanto em termos de desenho, fundamentos, estrutura de uma maneira mais geral e aplicação dessa estrutura, como no sentido da pintura digital, né? Como que a gente vai entender a estrutura de valores, por exemplo, aplicar com cores e principalmente desenvolver uma consciência do nosso processo, de fato. Então, essa é meio que o que eu tenho pensado de maneira geral, e é interessante para a gente fechar direitinho de como isso se complementa. Eu estou cansado de ver alunos que vêm em meu curso, têm essa introdução, conhecem os fundamentos, entendem o que é que tem que estudar e vão estudar lá com o Ricardo, vão ver os vídeos dele e aprofundam muito desse conhecimento que muitas vezes ele é encarado de maneira mais superficial em 3 meses, afinal são só 3 meses, mas como uma apresentação você tem um norte, né, para saber como se aprofundar, através de que exercício, através de que aulas, de que conteúdos. Então é isso. E quem sabe a gente se vê numa próxima aí, né, meu irmão? Com certeza, mano. Com certeza rende outros papos aí. E demorou, a gente ver isso aí, marcar outras conversas, outros episódios. E é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Uhul!